Rapaziada, viemos de um final de semana de clássico com a vitória do Flamengo sobre o Vasco pelo placar de 1-0. Chegada do Tite, Flamengo com 100% de aproveitamento, 2 vitórias em 2 jogos, tudo em paz no ninho. Gabriel demonstrou evolução física. Rapaziada, quem diria, hein? Parece que ele tá querendo. Vamos aguardar. Flamengo avança com a renovação do Gabriel Barbosa. Tem Rossi, que teve uma atuação de gala contra o Vasco da Gama. Fabrício Bruno e Vegetti. Ao meu ver, Fabrício Bruno parou o Vegetti. Rapaziada, curta, compartilha, se inscreva no canal. Sem enrolação, bora pro campo. Gabriel Barbosa apresenta evolução física, rapaziada. O preparador físico disse que ele tá evoluindo e tem feitos complementos após o treino. Os trabalhos de condicionamento físico com o jogador têm se intensificado. Rapaziada, isso era nítido. Se o Gabriel Barbosa quer voltar aos tempos áureos que ele viveu no Flamengo, era óbvio que ele tinha que melhorar a parte física. Hoje ele vive uma crise física e técnica. Claramente ele está muito mal condicionado e também está mal tecnicamente, errando bastante. Muitos fundamentos básicos e fundamentos que nós já vimos que ele domina bem. Até finalizar, ele não está conseguindo finalizar bem, ele não está conseguindo dar passes. Ele já foi até garçom em um momento do Flamengo, principalmente naquele período que jogou Pedro e Gabigol. Gabigol saía da área, buscava gol, buscava jogo, dava boas enfiadas de passe ali, achava vários passes ali em companheiros em grandes condições. Inclusive ele municiou o Pedro em vários momentos da época do Dorival, quando o Bruno Henrique estava machucado. O Flamengo foi campeão da Libertadores com o Dorival. Naquela época, né, naquele período, campeão da Libertadores de Copa do Brasil, Gabigol foi como segundo atacante e quase um meio armador ali, dando vários passes. Naquela época ele ainda estava bem. Agora não, ele está muito mal condicionado e está treinando. O que é bom, né? É que ele está se dedicando, voltando a se dedicar, segundo algumas informações que já tem saído na mídia aí. E não tem jeito, ficou no banco, pegou um banquinho aí. E se o Gabriel voltar a ser o que ele era, se dedicar no Flamengo, sem dúvidas ele vai conseguir recuperar o espaço dele, porque o Gabriel, querendo, que é o que eu não tenho visto nessa temporada, que pra mim é a pior temporada dele no Flamengo, se ele voltar a querer, voltar a ter fome, sede, ele com certeza joga nesse time. E pra mim, joga os dois, tá? Pedro, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, joga os 3 no caso. O Tite já falou provavelmente que deve jogar um ou outro, mas os 3 bem, joga os 3 no meu time. Joga os 3 mais o Arrascaeta no meu time, tá? Aí tem que fazer um bem bolado ali para o time marcar bem, tal, ter consistência defensiva. Mas os 4 ali estando bem, joga os 4 ali, Everton Ribeiro vai pro banco nesse meu time. Nesse jogo contra o Vasco, Gabriel Barbosa já entrou um pouco melhor em relação às outras partidas. Inclusive o gol do Gerson. O Gabriel faz um facão ali, chuta cruzado, bate cruzado ali para a área. A bola, o Léo Pelé afasta ali mal ali. E o Gerson pega o rebote ali chegando bem na área. Quem tá bem é o Gerson ali com o Tite, né? Mas o Gabriel Barbosa tem tudo, se ele voltar a se dedicar, tem tudo para conseguir recuperar essa vaga. E para mim, como eu reforço, joga Pedro e joga Gabriel. Rapaziada, o Flamengo avança com a negociação pela renovação com o Gabriel até 2028. O Flamengo avança, rapaziada. Aquela negociação que tá naquele ali, vai ou não vai, normal numa negociação, né? O Flamengo tava jogando aí, tava naquele período disputando a final da Copa do Brasil, e já estavam querendo renovar e tal. E pra mim, tá até antecipado que o Gabriel ainda tem contrato vigente, contrato ainda pra mim relativamente longo, pra já tratar da renovação. Porém, esse é um assunto bem importante lá no Ninho do Urubu. Braz está bem empenhado nessa renovação, porque imagina o seguinte, por mais que o Gabriel nessa temporada tem levantado questionamentos da própria torcida do Flamengo, de parte da torcida, uma boa parte da torcida do Flamengo, uma outra boa parte da torcida do Flamengo vê ele como ídolo incontestável. O que eu já não vejo. Eu vejo ele como ídolo, mas tem que ser contestado. Uma outra parte vê como ele tem que ficar de qualquer jeito. E o Braz não quer ser o dirigente nem o Landim que perdeu a renovação com o Gabriel Barbosa ou deixou de renovar com o Bruno Henrique, que está tudo encaminhado também para renovar com o Bruno Henrique. Então esse assunto é importante e está avançando novamente para a renovação. Ao que tudo indica, deve renovar até 2028 ainda. As cifras ainda não está revelada até esse momento, né? Mas com certeza vai conseguir um aumento aí substancial. Se o Bruno Henrique renovou por 2 milhões mais 3 anos de contrato, imagina o Gabriel Barbosa, que é mais ídolo do que o Bruno Henrique. Gabriel Barbosa é mais ídolo que o Bruno Henrique para a maioria da torcida,
por uma boa parte da torcida pelo menos. Assim, tem discussão quem é mais ídolo, Bruno Henrique ou Gabriel, quem é melhor pro time, mas o Gabriel ele tem muito mais elementos, características de chamar a atenção do que o Bruno Henrique, é personalidade diferente. Então, provavelmente vai renovar, o que tudo indica, até 2028. E, assim, com a chegada do Tite, ele tem ficado no banco. Parece que ele tomou um choque de realidade e tem se dedicado mais. Se ele voltar a se dedicar, que ele já apresentou uma melhora aí, lógico, ainda é cedo. Tá treinando, as informações que tem saído, que ele tá se dedicando muito mais do que todo esse período dessa temporada. Então, o que tudo indica, deve renovar sim. E por mais, se o Bruno Henrique tá ganhando 2 milhões, o Gabriel Barbosa deve ganhar mais que isso sim. Renovação até 2028, encaminhada do Gabriel Barbosa, rapaziada. O Rossi começa a conquistar a torcida do Flamengo. Galera, o que o Rossi agarrou nesse final de semana, esquece. Agarrou muito. Pra mim, foi o melhor jogador da partida no Clássico, Flamengo e Vasco, no 1x0 que teve agora no Maracanã. A cabeçada do Vegete, aquela defesa ali, aquela testada, aquele peixinho do Vegete veio forte, quicou, a bola tava com efeito, pegou velocidade quando bateu na grama ali, e o Rossi conseguiu defender, a bola quase entrou ali, foi indo ali, quase bateu na trave ali, quase por pouco. Foi uma defesa muito difícil, ele foi muito seguro nesse final de semana, com saídas de bola. Teve algumas bolas até que ele tem ainda, pra mim, ele tá pegando o ritmo de jogo, né, que o goleiro, ele ficou muito tempo parado no Flamengo, e ele dá umas rebatidas ali, só que ele demonstra segurança pra mim. Até orientando a zaga, parece que a defesa fica mais segura com o Rossi, mais experiente, né? E uma coisa que eu tenho que deixar frisado nesse vídeo é que o Matheus Cunha, eu vejo ele como um bom goleiro com um potencial muito grande. Só que, de fato, ele não pode ser titular incontestável do Flamengo. Sem condições do Matheus Cunha ser incontestável. Eu acho que ele é um bom goleiro e também estava agarrando num contexto que o Flamengo era muito mal defensivamente, então ele ficava muito exposto. Teve algumas falhas, cometeu algumas falhas do Matheus Cunha, mas a gente tem que dar considerar, né, que ele era muito exposto ali. A zaga do Flamengo já demonstrou melhora com o Tite nesses jogos iniciais, então o Rossi é mais protegido hoje do que com o Matheus Cunha. Porém, para mim, é claro que o Rossi é mais preparado, mais consolidado como goleiro do que o Matheus Cunha, que eu repito, é um goleiro com grande potencial. A gente não pode levantar o Rossi é bem melhor que o Matheus Cunha. Não, a gente não pode descartar o Matheus Cunha. Para mim, tem que revezar com o Rossi em alguns jogos específicos, não agora. Deixa o Rossi até o final da temporada. Mas jogos de menor expressão, Carioca, algumas competições, para mim pode ocorrer o rodízio sim, no gol, e deixar o Rossi com jogos grandes. Campeonato Brasileiro, Libertadores, deixa com o Rossi. Carioca, um jogo ou outro da Copa do Brasil, principalmente nessa fase inicial, deixar com o Matheus Cunha. Pra mim, eu vejo como uma boa opção. Eu digo, o Rossi já tá conquistando uma parte da torcida e pra mim, hoje, ele tem que ser titular sim e pegar ritmo de jogo. O grande duelo desse clássico foi Fabrício Bruno e Vegete. O Vegete vem bem, né, no Vasco, vem fazendo gols constantemente. Deu uma queda agora, mais natural. Teve chances para fazer o gol contra o Flamengo, mas não conseguiu fazer. Muito disso devido a Fabrício Bruno, Léo Pereira também e o Rossi. Mas o duelo ficou entre Fabrício Bruno e o Vegete. Para mim, o Fabrício Bruno se saiu muito bem. Foi um duelo da antiga. Os dois ali, o Fabrício Bruno deu uma encarada no Vegete. O Vegete deu uma entrada no Fabrício Bruno. Natural, num duelo raiz, que nem antigamente ali, zagueiro com atacante, atacante com zagueiro. Super natural no futebol. É assim, como eu digo, futebol é briga por espaço. E esse é o futebol real, né? O futebol não pode me tocar e tal. Futebol real é isso. O zagueiro chega no atacante, o atacante chega no zagueiro. E foi isso. Para mim, o Fabrício Bruno se deu melhor, se deu bem em cima do Vegete nesse final de semana. Ganhou várias vezes em cima do Vegete. Para mim, o Fabrício Bruno, inclusive, é o melhor zagueiro do Flamengo e é um dos melhores zagueiros desse Campeonato Brasileiro. Um zagueiro de boa estatura, um zagueiro de boa técnica, mandou bola na trave, quase fez um gol por baixo também. Um zagueiro que tem boa velocidade. Na verdade, eu acho que ele é o zagueiro mais rápido do Brasil mesmo, como ele falou em entrevista. Eu gosto muito dele. Teve um período aqui, um momento na temporada que talvez subiu para a cabeça uma coisa ou outra, um momento ou outro, que talvez ele tenha se achado melhor do que ele é em algum momento ou outro ali, cometeu alguma falha e tal, em algum outro momento, mas pra mim ele é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, não, que tem o Gustavo Gomes, mas ele tá pra mim, entre os 5 melhores do Campeonato, zagueiro do Campeonato Brasileiro. Pra mim é o melhor zagueiro do Flamengo, porque o Léo Pereira dá uns molezinhos ali às vezes, parece que ele se desconcentra, mas o Fabrício Bruno é um excelente zagueiro e contra o Vasco ele jogou muito bem. Foi muito bem e o Flamengo está muito bem de zagueiro ali. Precisa de um outro zagueiro também, porque tem o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. O Davi Luiz, para mim,
já se machucou, infelizmente, agora, né? Ninguém deseja contusão para ninguém. Mas o Davi Luiz, ele já não tem mais velocidade. O Pablo, eu acho o Pablo muito lento. E pior tecnicamente que Léo Pereira e Fabrício Bruno. Eu gosto de zagueiro um pouco mais rápido. E infelizmente o outro zagueiro é o Rodrigo Caio, que para mim é o melhor de todos os zagueiros tecnicamente e também marcando. Só que o Rodrigo Caio sofre aí com lesões. Porém, sobre o Fabrício Bruno, excelente atuação e o Flamengo está muito bem servido com esse zagueiro ali pelo lado direito, rapaziada. Rapaziada, o Tite prepara o time para enfrentar o Grêmio amanhã e o Tite já caiu nas graças da torcida, isso é um fato. E nos bastidores do Flamengo, a direção do Flamengo, os funcionários do Flamengo, os próprios jogadores estão encantados com um jeito do Tite, de jeito do Tite lidar, do jeito de como o Tite é, como o Tite torna o ambiente de trabalho melhor. Para você ter uma ideia, né, o Flamengo vem, os funcionários, os bastidores, a direção, os jogadores, vem de um ambiente caótico com o Sampaoli que nem cumprimentava a maioria das pessoas do Flamengo. Até pra mim isso é uma falta de educação, nem cumprimentar. Então o Tite de ter aquele jeitão, né? Como diz o Lugano, encantador de serpente. Além de ele ser educado, que o Tite é, ele ainda faz aquela milonga ali, né? Conversando e tal, bom de papo. Então qualquer pessoa gosta disso, né? Ser bem tratado, ser educado. Então já tem agradado os bastidores do Flamengo ali, a galera tá bem encantada com o Tite, né? E vendo o que o Flamengo tem feito nesses últimos jogos, vendo o Grêmio, né? A diferença do Flamengo e do Grêmio hoje é bem grande. Com o Tite, mesmo com o Tite nessa transição aí, chegando 2 jogos, a fase que o Grêmio tá é terrível. O Grêmio vem nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Perdeu em casa, perdeu fora, perdeu o clássico. Então o Grêmio tá numa draga danada lá no... Até tá sendo questionado o Renato Gaúcho. Já tem gente lá no Rio Grande do Sul pedindo, quem sabe, a demissão do Renato Gaúcho. Pra mim tanto faz, não tem nada a ver com o Grêmio, né? Se vai ficar, se vai sair, o Grêmio que tem que ver isso lá. Porém, o Flamengo tem total condições de chegar lá no Rio Grande do Sul e ganhar, como já o fez, inclusive com o Renato Gaúcho dirigindo o Flamengo. O Flamengo foi lá e ganhou. Vitinho lá deitou nesse jogo aí contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Então o Flamengo tem total chance de chegar lá e ganhar. Porém, a gente sabe, né? Contra o Flamengo os jogos são mais difíceis. Então o Grêmio não vai querer vender fácil essa vitória do Flamengo lá. Vai ser um jogo difícil lá no Rio Grande do Sul. Dá pro Flamengo ganhar. Pra mim tem que jogar pra ganhar. O Flamengo tem que jogar pra ganhar. Como todo time tem que jogar pra ganhar. Essa coisa de chegar a jogar pra empatar, tem que ser jogos bem específicos, jogo de competição de mata-mata. Mas o Flamengo tem que chegar lá pra ganhar. O Flamengo tem total chance de ganhar e aproveitar que o Grêmio tá nessa má fase, chegar lá e ganhar o Grêmio com autoridade, mantendo esse 100% do Tite dirigindo o Flamengo. Rapaziada, curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!